Sabe, gente, hoje eu vou tentar, pela misericórdia do Espírito Santo, fazer uma das pregações mais difíceis que existe. E por que é uma das pregações mais difíceis que existe? Porque as pessoas, elas estão aprendendo uma cultura religiosa totalmente contrário àquilo que Jesus ele tem ensinado. Então falar isso que nós vamos falar nessa noite vai deixar algumas pessoas meio proparoxítonas, ou seja, meio confusas, porque o ser humano ele está acostumado somente com vitórias e outra vez vitórias. Eles acham que seguir Jesus é mar de flores, mar de rosa, não existe espinhos, pedras, empecilhos, obstáculos. Mas Jesus ele nunca nos enganou. Quando ele chegou para os seus apóstolos e disse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Em outras palavras, fique tranquilo, vai ficar tudo bem. Eu vou estar com vocês todos os dias da vossa vida. E a grande realidade é que às vezes é necessário Deus ele nos dar um chacoalhão, porque Deus ele não gosta de pessoas mornas. Ou você é fria, não acredita nele, mete o pé, mete o louco, vai embora, vai viver sua vida na bagaceira, na desgraceira, na cachaça, no futebol, no samba, no carnaval. Gasta a sua vida, porque essa vai ser a sua porção. A sua alegria vai ser essa, a sua felicidade vai ser momentânea, vai ser temporal, somente aqui. Ou você parte para viver na fé e viver do jeito que Deus quer, não é do seu jeito, não é no seu momento, não é na sua hora. É acreditar que realmente aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir nas nossas vidas todas as coisas. E deixa ele agir na sua vida, sem se importar com as circunstâncias, sem se importar com os desertos que vão aparecer, com os gigantes que vão se levantar. Porque fé é isso, fé é você não andar por vistas, fé é você crer na promessa, pronto e acabou, está escrito, eu não quero saber. Deixar de ouvir os barulhos do mundo lá fora, porque as vozes lá fora sempre vai tentar contradizer aquilo que Deus ele pode realizar nas nossas vidas. Então viver pela fé é viver não olhando para cenário, é viver acima da média, é viver o sobrenatural. E para você viver o sobrenatural, você não pode ser uma pessoa natural, você não pode ser uma pessoa comum. Você não pode, por exemplo, estar dentro da igreja e lá fora ao mesmo tempo, acender uma vela para Deus, uma vela para o capeta ao mesmo tempo. Não, você tem que se posicionar e você tem que procurar se colocar no centro da vontade de Deus, porque é como a gente ensina para você, é lá no centro da vontade de Deus que está tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você necessita. Lá no centro da vontade de Deus está a sua cura, a sua prosperidade, a sua libertação, a bênção para o seu relacionamento, para o seu namoro, para a sua empresa, para o seu comércio. É lá no centro, não está na margem. E quando Deus ele começa a perceber que você está fugindo do propósito dele, ele tem maneiras de nos barrar, de nos frear. E por que eu digo que essa pregação é uma pregação difícil? Porque às vezes tudo que acontece nas nossas vidas, os religiosos dizem assim: olha, é demônio, é macumba, é olho grande. Olha, eu estou vendo uma macumba na sua vida. E hoje os crentes eles andam mais com medo de macumba, com medo de inveja, com medo de olho grande, com medo de Satanás, do que verdadeiramente confiando em Deus. E às vezes nem sempre é o diabo. Você já parou para pensar que de repente essa fase difícil que você está passando é Deus tentando te atrair, é Deus tentando chamar a sua atenção, é Deus tentando te despertar, porque alguma coisa está acontecendo de errado dentro de você, na sua vida espiritual. E é como eu disse, Deus ele tem métodos, maneiras de nos frear, nos barrar, nos impedir de cair no abismo. Então lá no livro de Crônicas,
2 Crônicas, capítulo 31, conta a história de Manassés. Eu sei que muitos aqui já ouviram falar de Manassés. Manassés, ele era um rei que começou a reinar com seus 12 anos de idade. Foi o reinado mais longo de Israel, porque ele reinou durante 55 anos. Não teve rei que reinasse durante tanto tempo como Manassés. Mas durante o seu reinado, lá no versículo 2 diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é comum acontecer quando tudo está discorrendo bem, quando Deus está te abençoando, quando você compra o seu carro, quando você começa a se relacionar, você encontra a pessoa dos seus sonhos, o seu princeso, a sua princesa. Na maioria das vezes, ao invés de nós nos mantermos firmes, a gente começa a fazer um monte de coisas erradas. Por que será? Por que a gente não consegue guardar a fé? Por que a gente não consegue ser grato a Deus? Se afinal de contas Ele está nos cobrindo, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. Por que a gente sempre se afasta dele? Isso não aconteceu somente com Manassés, mas aconteceu com Davi também. Davi estava na batalha, estava vencendo a batalha. E você sabe que o maior perigo do crente é quando ele está vencendo. Não existe fase mais difícil para nós do que a vitória. Se a coisa está ficando boa para você, então você tem que vigiar. Você tem que abrir os seus olhos, porque são justamente nesses momentos que o ser humano ele se torna independente. É como se ele chegasse para Deus e dissesse: olha Deus, o Senhor me trouxe até aqui, muito obrigado. Agora eu posso caminhar com as minhas pernas, eu posso caminhar sozinho. E ele rompe a aliança que ele tem com Deus. E se existe algo que o Espírito Santo ele tem, é zelo, é ciúmes de cada um de nós. Ele não quer nos perder. Então Davi, ele aproveita o período que ele estava vencendo a batalha. Ele vai para o seu palácio, acorda de manhã cedo, não tinha o que fazer, saiu lá na sacada e de repente ele olha para a fonte que havia no jardim dele. E Betseba, mulher linda, maravilhosa, tomando banho, pelada. Ele já cresceu os olhos, olhou, bateu os olhos. Aí ele começou: está amarrado, está amarrado, está amarrado. Você está ligado que se você fica olhando para o pecado, aquilo desce para o seu coração. Depois que desce para o coração, o desejo, se você não ir para o pó, não se humilhar, mesmo o Espírito Santo dizendo para você: não peca, não peca, não peca, não peca, você acaba pecando. Por isso que Jesus já alerta: ó, não deixa pensamentos malignos tomar conta da sua mente, porque senão desce para o coração e você consuma o pecado. E ele olha, ele se apaixona por aquela mulher, ele possui ela. A vida dele começou a desgringolar, descer ladeira abaixo, sofreu consequências, perdeu tudo praticamente que tinha. E Manassés também não foi diferente. Estava tudo discorrendo bem, mas de repente ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante do seu povo. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído antes ou diante dos israelitas. Veja, e uma coisa interessante, que às vezes os que mais desencaminham as pessoas que já estão perdidas são os crentes. Sabia disso? É os crentes. Porque além deles fazerem algo que eles sabem que é errado, eles ainda contaminam aquelas pessoas que estão perto. Por exemplo, ó, você trabalha numa empresa, todo mundo sabe que você é crente. Aí daqui a pouco está lá o crente pé de chinelo fletando a menininha. E aí? E aí? Beleza? Falando palavrão, bebendo. A pior, se um dia alguém chegar para você e dizer: é assim que você é crente, significa que a sua moral está lá embaixo, mano. Seja você homem, seja você mulher, o dia que alguém do seu trabalho, da sua escola, da sua vizinhança chegar para você e perguntar: assim que você é crente, saiba que você já perdeu toda a moral.
você está envergonhando o nome de Jesus. E não somente envergonhando o nome de Jesus, mas você está contaminando outras pessoas, porque as pessoas olham para o seu comportamento e vão achar que é natural elas agirem assim também. Esses dias aí eu peguei no pé dos obreiros, porque vieram cantar aqui com umas roupinhas toda apertada, tudo. Eu cheguei, opa, peraí. Mas por que eu peguei no pé delas? Porque elas são exemplo. Não é as pessoas que estão chegando na igreja que tem que influenciá-las, são elas que têm que influenciar as pessoas que estão chegando, ao ponto das pessoas olharem e dizer: não, eu quero ser como aquela obreira, eu quero ser como aquele pastor, eu quero ser como aquele tocador, aquele baterista, eu quero ser como ele, porque queira ou não queira, nós somos influências também. E não é só aqui, é no seu trabalho também. Lá no seu trabalho as pessoas têm que olhar para você e dizer: não, eu quero ser como ele, uma pessoa calma, passiva, um homem de Deus, uma pessoa que sempre tem uma palavra temperada com sal, que dá graças ouvir ele falar, porque assim tem que ser as nossas palavras. Mas se as pessoas olham para você e elas não vê nada de Deus, então você vai estar prestando um desserviço ao reino de Deus. E o desserviço que Manassés estava prestando era tão grande, mas tão grande, que ele estava influenciando toda a cidade a fazer o mal. Aí, bispo, não, mas é difícil, lá no meu trabalho todo mundo é perturbada, todas as minhas amigas é de rolezinho, sai, tem contato. Daniel, ele vivia na Babilônia, cresceu na Babilônia, morou na Babilônia, mas ele era um homem de Deus, porque não é o lugar que tem que te influenciar, é você que tem que influenciar o lugar. E mesmo ele ali na Babilônia, ele mantinha o caráter, a postura. Ele não se influenciava com os manjares que Nabucodonosor colocava diante deles. A mesa estava farta, era mulher de pendurada caindo, sabe aquelas mulheres de strip que vai descendo naquele pau de seiva. Gente, tinha tudo lá, mas ele não se deixava contaminar. E no finalzinho, o Nabucodonosor olha e diz assim: não, verdadeiramente esse homem é de Deus. E ele conseguiu praticamente converter quase toda uma cidade. Então nós temos que guardar bem aquilo que Deus tem nos dado, para que a gente não venha perder e perder a nossa coroa. E Manassés estava ali, corrompendo toda uma nação com os seus costumes, com as suas práticas pecaminosas, colocando idolatria dentro do santuário, dentro da casa de Deus, pervertendo. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído de diante do povo de Israel. O Senhor falou a Manassés, ele falou ao seu povo, mas não lhes deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz, algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor e o seu Deus, e humilhou-se muito diante de quem? Ele humilhou-se muito diante do seu Deus, o Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Assim Manassés reconheceu que o Senhor verdadeiramente é Deus. Então veja a estratégia de Deus. Deus, quando percebeu que Manassés estava se perdendo, que Manassés estava perdendo toda uma nação, o que Deus fez? Deus, ele colocou um freio. Quem foi que colocou um freio nele? Foi o diabo? Foi Satanás? Foi a inveja? Foi o olho grande? Foi a macumba? Não, foi o próprio Deus, que às vezes coloca freio nas nossas vidas, porque nós estamos extrapolando os limites, nós estamos fazendo coisas que estão envergonhando o nome dele, coisas que vão envergonhar a nossa casa, a nossa família. Então será que você não consegue parar e pensar: poxa, por que será que eu estou vivendo esse infortúnio?
Por que será que tudo está dando errado para mim? Eu que até ontem era um professor, era um profissional, hoje eu me sinto um aluno totalmente perdido, sem rumo, sem direção. Os lugares ficaram pequenos para mim, o sofá ficou pequeno. Eu não tenho paz quando eu estou no sofá, eu não tenho paz quando eu estou na minha cama. Eu fico roendo as unhas o dia todo, abrindo a geladeira e fechando, com aquela ansiedade. Porque você percebe que algo está acontecendo fora do comum na sua vida. Até então estava tudo discorrendo bem, tudo dando certo, mas de uma hora para outra a sua vida de repente está afundando, nada está dando certo. É problema no casamento, problema na vida financeira, problema no trabalho. Você começou a ser perseguido. É como se o exército do rei da Síria tivesse se levantado contra você, tivesse manetado você, colocado algemas no seu braço, um gancho no seu nariz. E é como se eles estivessem te puxando, porque foi justamente isso que aconteceu com Manassés. Mas Deus até permitiu que isso viesse acontecer. Por quê? Porque lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5, diz assim: olha, não, bispo, Deus ele não faz isso, não é possível. Deus ele faz. Deus ele faz. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirigiu a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita por filho. Então, porque tudo que acontece nas nossas vidas a gente não consegue entender que de repente é Deus que está nos corrigindo, é Deus que está nos castigando, é Deus que está tentando chamar a nossa atenção. E só existe uma maneira de Deus chamar a nossa atenção: Ele dando pressão, Ele nos apertando. O livro de Salmo também, Salmo 66, versículo 8 diz, vamos ler a partir do versículo 8 mesmo. Bendigam o nosso Deus, ó povo, bendigam ao Senhor, o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi Ele quem nos preservou com vida e impediu que os nossos pés escorregassem. Então quem é que impede os nossos pés de escorregar? É Deus. Se você está escorregando é porque Ele está permitindo que você venha escorregar. Agora olha que coisa impactante no versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair em uma armadilha, e sobre as nossas costas pusestes o quê? Pusestes fardo. Deixaste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxesse para um lugar do quê? Para um lugar de fartura. Veja, olha aqui para mim, não existe nada fácil. Não é fácil você ter uma família abençoada, não é fácil você ter uma vida financeira abençoada, não é fácil. É mais difícil você perder do que você ter. É mais fácil, melhor dizendo, você perder do que você ter. É mais fácil você não conseguir do que você conseguir, porque para você conseguir você tem que empreender força. O reino dos céus é tomado por força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então nós não vamos conseguir nada fácil de Deus sem estar fazendo a vontade dele, sem estar andando nos caminhos dele. E é como eu disse, quando ele perceber que você está se desviando, ele mesmo permite que os seus inimigos venham cavalgar sobre o alto da sua cabeça. Sabe o que é isso? Você vê os seus inimigos tirando vantagem de você, sendo mais abençoado que você, crescendo mais que você. Então Ele permite sim que os nossos inimigos eles cavalguem sobre o alto da nossa cabeça. Ele
permite que venha ser colocado sobre nós um fardo pesado. Ele permite que nós venhamos cair em armadilhas. Mas eu digo para você que nem toda derrota significa que você vai acabar derrotado. Porque se você aprender com aquilo que você está perdendo e você se voltar para Ele, o final, Ele vai te trazer sempre para um lugar de fartura. Bispo, e por que Deus ele permite então que os meus inimigos cavalguem sobre a minha cabeça? Por que Deus ele permite que eu venha passar pelo fogo, que eu venha passar pela água? Por que Deus ele permite as minhas perdas? Porque perdas também nos ensina. Quando você perde, você aprende. Você aprende a não fazer mais aquilo. Você aprende a não ir mais para aquele caminho. Você aprende a não retroagir. Só quando você cai, se machuca, que você para, pensa e diz assim: não, agora eu vou andar com mais cuidado. Só quando você cai de uma escada que você para, olha e diz assim: não, agora eu vou colocar um corrimão aqui. Porque o ser humano é assim. O ladrão tem que entrar na casa dele para ele colocar fechadura, para ele colocar segurança. Alguém tem que cair da janela do apartamento lá embaixo para ele colocar grades na sua janela, para evitar acidente. O ser humano é assim. E como Deus ele sabe que o ser humano é assim, então ele permite os nossos inimigos cavalgarem sobre nós. Ele permite que nós venhamos passar pelas águas. Ele permite que nós venhamos passar pelo fogo, para nos dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas o homem precisa viver de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Veja, presta atenção. Os melhores momentos da minha vida, os momentos que eu tive mais intimidade com Deus, foi os momentos que eu estava passando pelo fogo, foi os momentos que eu estava passando pelas águas, as águas tentando me submergir, as águas tentando me afogar, os inimigos vindo contra mim. Foi os momentos que eu mais tive intimidade com Deus. Então por que você não aproveita esse momento difícil que você está passando para ter intimidade com Deus? Ao invés de você ficar reclamando, murmurando, busca a Deus. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o coração. Porque pode ter certeza que o final de tudo isso, Ele vai te levar para um lugar de prosperidade. Não é esse problema que vai impedir Deus de agir na sua vida. Esses problemas não vão abortar aquilo que Deus ele já predestinou para fazer sobre você. Ele vai te jogar num buraco aqui, Ele vai te jogar num outro buraco ali. Você vai enfrentar um gigante aqui, vai passar por um deserto ali. Mas tudo isso lá na frente vai te servir como testemunho. Sabe por quê? Porque mesmo sendo pó, mesmo sendo barro, existe uma excelência dentro de cada um de nós, que é o Espírito Santo. E amanhã ou depois as pessoas vão olhar para você e vão dizer: poxa, como você conseguiu? Como você rompeu? Você vai poder dizer para essas pessoas: eu rompi porque eu me apeguei a Deus. Ele me fez cair num buraco ali, Ele me fez cair num buraco lá, Ele me fez passar por deserto, Ele colocou gigante diante de mim. E através dessas coisas eu fui aprendendo a humildade, fui aprendendo a confiar nele. Porque tudo isso que está acontecendo com você é para você se voltar para Deus. Você não percebe. Você não percebe que você é fraco, que essa estrutura é pó, barro, cinza, lodo, que esse título que você tem não é nada. É como a gente diz: você não é um advogado, você não é um médico, você não é um juiz, não é um promotor. Você é filho. Você é filho. Você está me entendendo? E presta atenção, não são os likes que você leva que vai fazer você romper. Não. Vitória não nos faz romper. O que
que nos faz romper são desertos. O que nos faz romper são problemas, são apertos, são situações difíceis que às vezes surgem nas nossas vidas. O que vai tornar você um homem, uma mulher, não vai ser beijo, não vai ser abraço, não vai ser pessoas validando o seu sofrimento. O que vai fazer você crescer, o que vai fazer você romper, é esse hospital onde a sua mãe está, é esse deserto onde o seu marido está, é essa situação difícil que você está passando no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde. É isso que vai te amadurecer, é isso que vai te deixar forte. Likes não deixa ninguém forte, abraços, beijos, cafuné não deixa ninguém forte. O que nos deixa forte são desertos. O que nos deixa forte são provas, são situações difíceis. Porque a palavra diz que as nossas tribulações, elas geram em nós a paciência. Então essa tribulação que você está passando é para gerar em você a paciência. É para você se lembrar de Deus. É para você, ao invés de murmurar, reclamar, é para você se voltar para Ele. Reconhecer a sua pequenez, a sua insignificância. Reconhecer que a sua estrutura é pó, barro, cinza, lodo. E que você não é os diplomas que você tem. Você é filho. Você mostra que você é filho. Não é pelas viagens que você já fez, não é pelos carros que você tem. Você mostra que você é filho, não é pela casa, pelo salário que você tem. Você mostra que você é filho quando você suporta a correção, quando você suporta o açoite. Você mostra que você é filho quando você suporta aquilo que você está passando e não retrocede. Permanece acreditando, permanece confiando. Confiando na cura, confiando na libertação, confiando que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então eu gostaria que você nesse momento levantasse a sua mão direita. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero te dizer que essa sua leve e momentânea tribulação não é para te destruir, não é para o seu fim, mas é para você despertar, é para você acordar. É como eu disse, é para você amanhã ou depois dizer o seu testemunho e contar que você caiu em vários buracos, você caiu em várias armadilhas. Muitos foram aqueles que se levantaram contra você, as doenças, a miséria, o problema, os inimigos, mas Deus, Ele foi fiel. Deus, Ele esteve do teu lado todo o tempo, e Ele não permitiu que a sua alma, que a sua vida viesse perecer. Ele não deixou a sua alma no Hades. Depois de toda a jornada, de toda a caminhada, de todo o trajeto, se você permanecer firme, Ele vai te levar para um lugar de fartura, Ele vai te levar para um lugar de abundância. Então isso é só um aprendizado. É um aprendizado. Só diga para Deus: me ensina, Senhor. Se for necessário me quebrar, me quebra. Se for necessário me colocar à prova, me coloca, Senhor. Eu sei que esse hospital não vai me barrar, essa doença não vai me barrar. Eu sei que os meus inimigos não vão me barrar, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa, contra a tua igreja, contra a minha vida. Não vão prevalecer, porque eu sou teu e tu és meu. Aleluia, aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali
mistério, em meio ao mar, confiarei. Nesse deserto, nessa dor, nessa angústia, se o mar aquela impressão de que você realmente está perdendo. Você não está enxergando, não conseguiu enxergar aquilo que Deus ele quer fazer na sua vida. Ainda não entendeu o propósito de Deus, que é trazer você para perto dele. Mas se nessa noite você está entendendo isso, você está reconhecendo que os seus fracassos, as suas derrotas, as suas perdas, é porque você está longe de Jesus. E nessa noite você quer se reconciliar com Ele. Então sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vem se reconciliar. Vem entregar sua vida para Jesus. Vem se livrar desse estresse, dessa angústia, dessa aflição. Vem se livrar desse medo, desse pânico, desse pavor que tem corroído a sua alma, tem roubado a sua paz, essa ansiedade. A palavra diz: lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Jesus, Ele quer cuidar de você. Jesus, Ele quer te fazer caminhar. Aleluia. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sei que às vezes a nossa mente está tão corrompida, nós estamos tão perdidos, a incredulidade, o medo já tomou conta dos nossos corações, que nós não conseguimos mais nem ouvir a Tua voz. O Teu Espírito Santo está sussurrando, está murmurando, está clamando, está gritando pelos
nos becos, pelas vielas, pelas ruas, pelas praças. Mas mesmo assim existem pessoas que não conseguem ouvir a sua voz. Mas essas pessoas que nessa noite vieram até aqui o teu altar, é porque elas já estão cansadas, Senhor. Cansadas de viver esse looping, cansadas de viver a mesmice, cansadas de ver as portas trancadas, os caminhos fechados, a solidão, o abandono. Nada dá certo, nada vai para frente. Cansaram de lutar com as suas forças. Estão aqui jogando a toalha. Estão dizendo para o Senhor nesse momento: Pai, eu me rendo porque eu não consigo mais. Eu já não tenho mais força. Eu já bati em tantas portas, eu já busquei em tantos lugares. Eu já ouvi tantos barulhos, tantos conselhos, tantas vozes na minha cabeça, de repente até dizendo para mim me matar, que não tem mais jeito, que é o fim. Mas hoje eu venho te dizer que você não está sozinho. Deus não te esqueceu. Suporte o processo, suporte a caminhada, porque agora você não está mais sozinho. Jesus, Ele está com você. Você pertence a Ele, você é dele. Ele te escolheu, Ele te nomeou, Ele te chamou. Ele não foi pego de surpresa com tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, não. Ele sabia tudo aquilo que você ia viver, todos os momentos difíceis que você ia passar. Mas Ele sabia que se Ele te apertasse mais um pouquinho, se Ele te desse pressão mais um pouquinho, você viria, você voltaria, você se entregaria a Ele. E é o que você está fazendo agora. Você está no lugar certo, na hora certa. Você está tomando a decisão certa, porque a partir desse momento o Espírito Santo Ele entra na sua vida. O Espírito Santo Ele te fortalece. O Espírito Santo te ensina, te ajuda. A partir desse momento o Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele vai guiar os seus passos. Ele vai abençoar a sua casa, a sua família. Ele vai guardar a sua entrada, a sua saída, a sua direita, a sua esquerda. Você não vai estar só. É no centro da vontade dele que Ele consegue liberar o seu destino profético. Veja, esse problema que você está passando não vai abortar aquilo que Deus Ele tem preparado para você. Não vai tirar aquilo que já é seu, em nome de Jesus. O que é seu está reservado lá no céu, e aquilo que desce do céu, a terra não toma, os demônios não tomam. Então que nessa noite o Espírito Santo Ele esteja liberando a cura, a libertação. O Espírito Santo nessa noite Ele esteja abrindo portas, Ele esteja abrindo os seus caminhos, Ele esteja abençoando a sua casa, a sua família, os seus filhos. Ele esteja te dando saúde. Que nessa noite o Espírito Santo Ele esteja repreendendo todas as doenças, o câncer, o tumor, a lepra, a perturbação, os barulhos que estão na sua cabeça, a opressão, a depressão, a angústia, a tristeza. Seja amarrado, seja repreendido, seja acorrentado em nome de Jesus. E que o Espírito Santo Ele possa liberar a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Eis que vos dou a paz. Receba a paz, receba a vida, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Veja, é como a gente sempre diz: o lugar mais seguro para nós estarmos realmente é na casa de Deus, é na presença de Deus. Não adianta você querer lutar sozinho com as suas forças, você não vai conseguir. Você não vai romper. Você vai dar murro em ponta de faca. Mas é como a gente diz: aquilo que você não pode, Deus Ele pode. Aquilo que você não sabe, Deus Ele sabe. Aquilo que você não faz, Deus Ele faz. E Deus Ele faz acima da média.
Ele não faz algo ordinário, não. Deus, ele faz algo extraordinário para que o nome dele seja glorificado. Então, fica firme. Deixa Jesus fazer parte da sua vida. Ele vai cuidar de você. E interessante que a paz que Deus nos dá é uma paz que excede todo entendimento. É aquela paz que você logo pega no sono, você dorme, porque até dormindo ele cuida de você. É Deus que dá o sono ao justo. É Deus que dá o sono àqueles que estão caminhando com Ele. Você vai ver que hoje à noite você vai dormir melhor. Você vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e você vai dormir como você nunca dormiu. Amém?